Na segunda-feira, o Ciro Gomes ele participou do programa Pânico no rádio. Eu fiz 3 vídeos abordando essa entrevista do Ciro Gomes, mas em nenhum desses vídeos eu falei sobre uma fala do Ciro Gomes muito interessante a respeito das projeções para as eleições de 2022 aqui no Brasil. Na visão do Ciro Gomes, muito das eleições de 2022 elas vão ser influenciadas pelo que vai ocorrer nas eleições dos Estados Unidos no ano que vem, onde Donald Trump vai tentar ser reeleito. E na perspectiva do Ciro Gomes, uma derrota do Donald Trump pode fazer com que ele, Ciro, acabe sendo eleito, ou aumente as chances dele, Ciro Gomes, ser eleito. Então ele conta com uma derrota do candidato republicano à reeleição no ano que vem, para ver se talvez assim os ventos eles mudem a favor de um candidato mais progressista, um candidato mais à esquerda, o que poderia levá-lo ao segundo turno e uma eventual vitória. E nesse final de semana nós tivemos as eleições regionais nos Estados Unidos. E aí o que acabou acontecendo? O Donald Trump, para a infelicidade dele e para a felicidade do Ciro Gomes, acabou perdendo em alguns estados muito chaves, que são considerados termômetros para as eleições de 2020, né, as eleições do ano que vem. Então vou ler aqui para vocês a notícia que saiu hoje, né? Bem cedinho na Isto É. Trump sofre derrota em eleições consideradas termômetro para 2020. Ele perdeu tanto na Virgínia quanto em Kentucky. E em Kentucky foi muito emblemático a derrota do Donald Trump e eu vou chegar lá. Candidatos republicanos sofreram derrotas embaraçosas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se envolveu nas campanhas eleitorais de 2 estados, um ano antes do pleito em que tentará a reeleição. Em um país muito dividido, essas eleições regionais eram muito aguardadas e consideradas um teste sobre a popularidade de Trump, o quarto presidente americano que sofre um processo de impeachment, né, que é ameaçado por um processo de impeachment. Ele falou o seguinte: se perdermos, ele falou para os eleitores de Kentucky, ele tem 20 mil seguidores em Kentucky, conservadores. Se perdermos, isto enviaria uma mensagem muito ruim. Não podem deixar que isso aconteça comigo, afirmou a 20 mil seguidores no estado conservador. Mas o candidato dele perdeu. E a vitória do candidato democrata em Kentucky é muito emblemática, porque nesse estado o Trump superou a Hillary em 30%. 30 pontos em 2016 foi a diferença do Trump para a Hillary Clinton. Então isso mostra uma mensagem muito grande de alerta para o Donald Trump. E é basicamente o que vai ocorrer aqui no ano que vem. As eleições municipais, elas também podem ser o termômetro e eu já venho falando para vocês a respeito das eleições de 2020 na capital paulista, na cidade de São Paulo. Isso porque na cidade de São Paulo nós vamos ter a oposição entre João Dória e Bolsonaro. O candidato de João Dória e o candidato do presidente Bolsonaro. João Dória não tinha tanto apreço assim por Bruno Covas, que ele não estava muito bem, não é um presidente, não é um prefeito que tem uma popularidade muito alta, ele é reprovado por uma parcela considerável da população. E agora, com o problema de doença, né, o prefeito de São Paulo está passando por um câncer, desejamos melhoras a ele no tratamento. Então vai ser muito difícil que ele saia como candidato em 2020 por conta da sua saúde debilitada. Isso pode fazer com que João Dória lance um candidato mais ao seu gosto para antagonizar com o candidato do Bolsonaro na cidade de São Paulo. Isso pode ser um termômetro. As outras capitais também vão ser termômetro. Isso porque o Bolsonaro ele sabe que ele precisa eleger apadrinhados políticos em cidades-chave para mostrar para os outros partidos de direita que ele, Bolsonaro, ainda é o expoente, o membro da direita mais significativo para evitar uma volta de um partido de esquerda ao poder nas eleições de 2022. E esse é um dos motivos do racha dentro do PSL entre Bolsonaro e Bivar. Saber quem que vai indicar as candidaturas e para onde irá o fundo partidário. E se nós observarmos os rumos, né, porque das eleições dos Estados Unidos, pode ser que a gente tenha um vento mais progressista e um vento menos à direita. O que foi dito aqui, tem até nessa reportagem da Isto É, que fala o seguinte: o presidente do Partido Democrata, né, o Tom Perez, falou o seguinte: esta vitória histórica deve provocar um frio na espinha de Donald Trump e de todos os republicanos. E como vencemos Trump essa noite, venceremos Trump em um ano. Então,
Isso não causa somente um frio na espinha de Donald Trump, também causa um frio na espinha de Bolsonaro, porque os ventos nos Estados Unidos sopram também a favor de alguém mais da esquerda, assim como na Argentina. Então os ventos na Argentina mudaram, os ventos nos Estados Unidos começam a dar indícios de que estão mudando, e isso pode acabar mudando os ventos aqui no Brasil. Para a sorte de Ciro Gomes, para o azar de Bolsonaro, talvez também o azar de João Dória. Mas o que você acha dessa notícia da derrota do Donald Trump? Deixa aqui nos comentários, me siga no Twitter, @profleooficial, e também se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e deixe seu like ou seu gostei, como queira chamar, porque essa é uma forma do YouTube perceber que esse é um conteúdo de qualidade.